Olá, neste terceiro vídeo falaremos a respeito do terceiro capítulo do texto Ânima, uma noção personificada do James Hillman. No primeiro fiz uma apresentação, no segundo falamos sobre a ânima e a contrassexualidade, e agora a Hillman nos coloca essa questão da relação entre ânima e eros. E ele coloca uma questão logo no início, né? Será que os conteúdos eróticos que ficaram vinculados ao arquétipo da ânima pertencem efetivamente, exclusivamente a este arquétipo? Então, ele começa nos fazendo algumas reflexões, dizendo, olha, a ânima, ela carrega características úmida, vegetativa, receptiva, indireta, ambígua. Ela nos coloca uma consciência que é reflexiva, que flui, enquanto que Eros aparece como ígneo, ou seja, fogo, né? Fálico, vivaz, direcionado, esporádico e desvinculado, vertical como uma flecha, uma tocha, uma escada. São aspectos bastante diferentes, né? E importantes, né? Ele vai nos colocar que tanto a ânima quanto o ânimos aparecem na narrativa junguiana ligados a sentimentos de historicidade, quer seja em relação ao passado, quer seja em relação ao futuro, né? Mas, seja no homem, seja na mulher, diz o Hillman, ânima e ânimos precisariam um do outro, porque essa perspectiva que nos coloca em relação ao inconsciente nos coloca em relação à história, ao passado, mas também nos coloca em relação ao presente e ao futuro. Então, essa relação da ânima, do ânimos, né, dessa experiência de alma como algo que nos coloca em conexão com a história, tem um certo contraste com Eros como sendo eternamente jovem. Ou seja, ele vai discutindo essa separação, que de alguma maneira ânima e eros não estão necessariamente fundidos, como aparece muitas vezes em determinados textos. Ele cita, quando Jung fala dos 4 estágios do erotismo, Eva, Helena, Maria e Sofia, mas ele diz, mas essas figuras não são figuras de eros. Elas são os objetos de desejo. Elas não são as amantes, elas são as amadas. Ou seja, elas são os meios pelo qual Eros pode se ver. E aqui ele faz um movimento muito interessante, porque ele fala, é através da especificidade da imagem anímica que se pode conhecer a qualidade do desejo. Estas figuras seriam imagens da alma, por meio das quais Eros é atraído ao campo psíquico e pode ser vivido como um evento psíquico. Ou seja, é através da imagem de alma que vamos conhecer os desejos de Eros. A imagem de alma, de alguma maneira, desperta Eros. Eros é atraído, ele é despertado para o campo psíquico. Então, ele aparece para a consciência. E aí, Eros pode, então, ser vivido como um evento psíquico. Né? Somos arrebatados, redimidos ou amaldiçoados pela ação do amor, mas o que é influenciado pelo amor não é o amor, mas a alma. A alma é o material combustível, o labirinto no qual Eros dança. Isso aqui tem uma profundidade importante, né? Alma, se a alma é essa experiência interior, essa experiência vivida, ela é o material combustível. É essa experiência que, de alguma maneira, se incendeia com o fogo de Eros. A alma é o labirinto no qual Eros dança. Essa noção de que, veja, a alma tem uma relação com Eros, mas não há uma igualdade, né? Há uma experiência de vida
internamente vivida, né? Ela é incendiada por Eros, né? Ela é um material combustível, né? O Jung fez vários momentos onde essa separação se coloca. A Hillman destaca que, quando o Jung fala da energia psíquica, ele tirou da centralidade a primazia sexual que aparecia na narrativa freudiana, né? Ele transfere de Afrodite para Hermes, Mercúrio, né? E os fluxos da alma são, de uma certa maneira, removidos desse erotismo sexual de Afrodite e do concretismo pessoal. Por isso que a psicologia junguiana não é centrada na experiência unicamente pessoal, na vivência empírica de cada um, mas sim no como essa vivência empírica realiza padrões históricos, arquetípicos maiores do que simplesmente a vivência pessoal. Ele nos coloca também que Afrodite pode governar premissas, conclusões dos pensamentos em nós. Ou seja, talvez o que seja vivido como fatos eróticos seriam criações do padrão afrodítico. Ou seja, a gente enxergaria a alma plena de desejos sexuais quando as premissas e observações forem pautadas por Afrodite. E aí, se ânima for definida como um fator erótico, então a gente teria que supor que toda excitação sexual é uma mensagem da alma e que levaria a consequências. Então, como é que eu vou negar uma mensagem da alma, né? Então, isso aqui levaria a movimentos compulsivos importantes. Mas a gente pode pensar que poderia ser mais Eros cativando a alma que uma atividade reflexiva da alma. Embora a alma não seja Eros, diz o Hillman, seu primeiro movimento é em direção ao amor. A alma seduz para ser excitada, incendiada, iluminada e avançar para transformar reflexão em conexão. Percebe? Há uma relação profunda entre alma, experiência vivida, e Eros, esse princípio de conexão, de ligação. A alma nos dá a experiência vivida que se reflete, que ecoa, né? E vai em relação à conexão. Ou seja, essa experiência evoca imagens que atraem Eros para fazer alma. Atraem Eros para que a experiência seja vivida com profundidade, com intensidade. Nesse sentido, apesar do amor ser essencial a alma não é amor. Ainda mais ele vai dizer se a que a ânima é interior, devota, embora lábil, generosa e geradora, reservada, ela está relacionada com a interioridade, pertence a um movimento de aprofundamento descendente. Por isso ela está ligada com a morte, né? A alma está ligada com o inconsciente, com o Hades, e, portanto, a morte está alojada na alma, que é muito distante do princípio erótico, né? A ânima, então, seria uma estrutura arquetípica da consciência. Ela oferece um modo de estar no mundo especificamente estruturado, um modo de se comportar, de perceber, de sentir, algo que dá aos eventos o significado, não de amor, mas de alma. Então, o que ele está dizendo, veja aqui, a nossa experiência de que as coisas são vividas com um significado, que ela nos dá uma interioridade da experiência, isso é uma experiência de alma, não uma experiência de eros necessariamente, né? Então, essa noção aqui de que a alma como esse campo reflexivo, né?
a partir do arquétipo da ânima, dessa tendência, desse padrão, né, que estrutura essa experiência de alma que faz com que as coisas sejam vividas com sentido, significado, com profundidade, né? Por isso que a ânima, ele coloca como é o parceiro reflexivo. É um momento de reflexão naquilo que está sendo vivido como naturalmente dado. Nós temos experiências de eventos na vida, mas eles nos tocam, eles refletem, eles ecoam. É a experiência de alma que nos dá, né? Por isso que a alma vai estar ligada com o instinto de reflexão, né? Está ligada com essa experiência de que aquilo ganha uma experiência psíquica, ou, como diz o Jung, os eventos são psiquificados. E, nesse sentido, tudo que aparece na consciência aparece a partir de uma experiência vivida, se estrutura a partir do inconsciente, portanto, a consciência nunca estará separada do inconsciente. Está sempre juntos, né? Mas carregando aqui o mistério, o enigma, a opacidade, né? Outro ponto que ele descreve é que a consciência anímica ela pode mover-se por fases, carregando processos da história, como o ovo, a larva, o casulo, mas não sucessivamente. Ao mesmo tempo, temos a experiência de que somos ovo, larva, casulo e borboleta. Os aspectos não são necessariamente colocados numa sequência linear. A consciência, levada por determinado padrão, pode colocar num desenvolvimento como se fosse uma coisa linear, né? Mas, numa perspectiva, né, todos esses momentos fazem parte da mesma imagem. Né? O que acontece é que, frequentemente, entramos no que o Hillman chama de uma falácia naturalista, como se tudo tivesse que se submeter a essa narrativa linear, sequencial, né? Outro ponto que ele vai trabalhar também é que nem tudo que é feminino é necessariamente ânima. Aqui, uma separação importante, né? E nem tudo que é ânima é Vênus, é venusiano, né? A menos que os aspectos que apareçam tragam uma luminosidade, algo fascinante, com perplexidade. Esses são os aspectos com que a gente poderia se aproximar do que a gente chama de uma experiência anímica, né? Porque ela vem com essa fascinação, essa perplexidade em relação a algo que é muito luminoso, que ao mesmo tempo é velho e novo, frágil e forte, cultura e natureza, inocente e vil, íntimo e culto. Por que esses paradoxos? Porque a experiência de alma, a experiência anímica, nos coloca em relação ao inconsciente. E com isso nos coloca em relação a todos os paradoxos. E na integralidade nós não somos velhos ou novos, frágeis ou fortes, né? Todas as antinomias nos constituem, né? E ele fala, há mais na alma que apenas Vênus ou Afrodite, e há mais em Vênus do que apenas a alma. Então, eu espero que isso possa trazer um pouco de reflexão sobre este tema e continuaremos no próximo vídeo. Obrigado.